Ontem de manhã, precisamente às 7h28, recebi uma mensagem escrita do Presidente da República, Carlos Villanova, a informar que o 18º governo, liderado por mim, seria demitido durante o mesmo dia, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Evidentemente que fiquei surpreendido, na medida em que, depois do discurso do fim do ano, em que o Presidente da República teceu toda uma série de críticas à ação do governo, e eu voltarei a essa questão um pouco mais à frente, pareceu-me que, na conclusão da sua intervenção, embora essas críticas, o país encontrava-se numa situação de normalidade democrática. Ontem ainda, depois de ter sido por isso informado por escrito pelo Presidente da República, fiquei surpreendido por uma convocatória que recebi por volta das 12h30 para participar numa reunião do Conselho de Estado às 14 horas. Nessa reunião do Conselho de Estado, o Presidente da República disse aos conselheiros, do que faço parte, que é uma reunião para falar da situação do país, falta de medicamento, alguns lugares não estavam a ser preenchidos na Assembleia Nacional, situação econômica, orçamento apresentado sempre tardiamente, etc, etc. Todas questões que já tinham sido mais ou menos afloradas durante o discurso do fim do ano. Como podem perceber, durante essa reunião, eu tive que questionar o Presidente da República sobre o objeto real dessa reunião e da minha própria presença, porque ele tinha me informado de manhã, por escrito, que o governo seria demitido nesse mesmo dia. Daí que, segundo a Constituição, essas demissões têm alguns procedimentos e não me parecia que esses procedimentos tinham sido respeitados e, devido à própria ordem do dia apresentada pelo Presidente da República nessa reunião do Conselho de Estado, parecia-me a mim uma incongruência eu estar aí nessa reunião e os outros conselheiros, porque parecia de facto uma reunião na base de um facto consumado. Mas, durante a reunião, o Presidente, como é hábito, refugiou-se mais no silêncio do que dar explicações. A Constituição de um país democrático como o nosso tem toda uma série de disposições para atender toda uma série de situações, preservando sempre os princípios da democracia, do equilíbrio do poder, da interdependência do poder e também, eu diria, princípios que permitem o regular funcionamento das instituições, qualquer que sejam as circunstâncias. Por isso, a demissão do governo é algo de normal, mas segue um certo número de princípios. No artigo 117 da Constituição, as condições de demissão do governo são
expressa de uma maneira bastante clara: início de uma nova legislatura, aceitação pelo Presidente do pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro, a morte ou a impossibilidade física duradoura do Primeiro-Ministro, a rejeição do programa do Governo, a não aprovação de uma moção de confiança, a aprovação de uma moção de censura por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Mas ainda, o legislador constituinte diz, artigo 117, a linha 2, o Presidente da República só pode demitir o governo quando tal se torna necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas, ouvido o Conselho de Estado. E é a esse ponto que eu quero chegar. Na reunião do Conselho de Estado de ontem, o Presidente da República, na ordem do dia, quis abordar questões que eu acabei de frisar e que vêm até no decreto dele de exoneração do governo. Quis abordar questões que nada têm a ver, conforme rege o artigo 117.2, não tem nada a ver com assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. E, durante as poucas horas que passamos lá, o Presidente da República não fez a demonstração que havia um problema de desfuncionamento no regular funcionamento das instituições democráticas. Ora, a Constituição é muito clara. Não há demissão políticas do Primeiro-Ministro e do Governo. Não há demissões por razões pessoais. Só pode, e o texto diz, só pode demitir para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Ora, mesmo se o parecer do Conselho de Estado não é, nesse caso, vinculativo, contrariamente à dissolução da Assembleia Nacional, o Presidente tinha que fazer prova de que existe um desfuncionamento no funcionamento regular das instituições democráticas. Ora, falta de medicamento, taxa, a situação social difícil, desafios financeiros, viagem do Primeiro-Ministro, não faz parte de algum desfuncionamento das instituições democráticas. E mais que isso, ouvido o Conselho de Estado. Olha, eu fui comunicado da decisão de demissão antes dele ouvir o Conselho de Estado. E durante o Conselho de Estado, e salvo erro, depois do Conselho de Estado, quando ele foi entrevistado pela imprensa nacional e internacional, passei-me a ouvir o Presidente a dizer que o Conselho de Estado não tinha sido chamado para falar da demissão do governo. Ora, são aspectos, e ele próprio diz, são aspectos incontornáveis que estão na Constituição, no caso da demissão do governo. E, aliás, nenhum conselheiro pronunciou-se a favor da demissão do governo e, como eu disse, o dia de ontem foi um dia para o país, eu penso, de surpresa, de alguma tristeza, porque, de facto, sendo uma das prerrogativas constitucionais do Presidente da República, ela está perfeitamente enquadrada devido à sua gravidade, devido ao alcance que tem
uma decisão dessa na vida do nosso país, dos nossos cidadãos, também na cena internacional, dos compromissos que nós temos, e esse enquadramento que só pode ser no caso de desfuncionamento institucional, não foi respeitado pelo Presidente da República, e a convocação prévia para ser ouvido do Conselho do Estado também não foi respeitado pelo Presidente da República. Então, o Sr. Presidente da República, como eu próprio e como todos aqueles que ocupam funções públicas e de Estado e de responsabilidade em São Tomé e Príncipe, juramos servir, respeitar e defender a Constituição. E neste caso, bastante grave, o Sr. Carlos Villanova, Presidente da República de São Tomé e Príncipe, no nosso entender, violou a Constituição. Por isso, o partido que sustenta o governo introduziu um requerimento no Tribunal Constitucional com vista à anulação dessa decisão que viola a Constituição. Pedimos que o Tribunal Constitucional se pronuncie com urgência, porque é uma situação grave e que nós precisamos, de facto, de sermos esclarecidos pelo juiz constitucional, porque, repito, no nosso entender, tratou-se de uma admissão movida por interesse político, questões inconfessáveis, mas que não são aquelas que são relevantes conforme rege a Constituição. Nós vamos aguardar, nesse aspecto, qual é a decisão do Tribunal, mas eu repito, para que toda a gente saiba, o Governo, os partidos, pelo menos o partido ADI que sustenta o Governo, com uma maioria absoluta de 30 deputados, consideramos que essa decisão do Presidente Villanova violou a Constituição de uma maneira clara, lamentável. Se nós olhamos por aquilo que são os argumentos que sustentam a demissão e que vem no decreto presidencial, é a confirmação que aqui não há, de facto, desfuncionamento institucional. Há uma apreciação do Presidente da República da situação do país, que ele tem o direito de fazer, mas que não pode sustentar a demissão do governo. E uma apreciação que ele faz, que pode ser perfeitamente contestada só pelos factos. Desafios econômicos e financeiros nós todos os conhecemos. Aliás, se houve alternância nesse país, foi porque o país não estava bem. E toda a gente sabe qual é o país que nós encontramos. Se o Sr. Presidente da República está mesmo em São Tomé e Príncipe, ele não poderá negar que entramos com uma inflação a 25,6% e hoje estamos a uma inflação de cerca de 11%. Em 2 anos, a inflação foi dividida por 2. Não pode negar. O Sr. Presidente da República está preocupado com o povo. O Sr. Presidente da República sabe perfeitamente que nos programas sociais de apoio às famílias, nós passamos de 2.000 e tal famílias a cerca de 5.000 famílias hoje que são apoiadas. Estamos a falar de 5.000 famílias num país de 200.000 habitantes. Nós
toda a gente sabe, a decisão que tomou esse governo de tornar legal o subsídio de férias e o subsídio de Natal para os funcionários públicos, que representam aí 14 salários base por ano. Toda a gente sabe. O governo falou da questão da reforma da grelha salarial, que vai agora iniciar com as consultas com os sindicatos, mas que vai trazer melhorias significativas no salário, sobretudo mais baixos, da função pública. O acordo para o programa com o FMI foi também na base da melhoria dos indicadores econômicos e da perspectiva país a médio e longo prazo. Se não tivesse havido, por parte da equipa técnica do FMI, a percepção forte de que havia uma possibilidade real de viabilidade econômica e financeira de São Tomé e Príncipe, continuaríamos sem acordo com o FMI. Se o país foi elevado ao grau de país de renda média, é porque, a nível dos indicadores internacionalmente reconhecidos, São Tomé e Príncipe de facto não corresponde à categoria de um país menos avançado. Estamos de acordo que o fornecimento da energia do nosso país melhorou radicalmente e faz com que muitos países invejam hoje a situação energética de São Tomé e Príncipe. A nível internacional, nós sabemos perfeitamente que a nossa ação diplomática e a nossa ação diplomática na frente econômica e financeira é que nos permite hoje fazer face a toda uma série de desafios, e fizemos face a esses desafios ainda sem ter o programa com o FMI. Portugal, só Portugal, em 2 anos, entre outros apoios, fez uma facilidade de crédito de 30 milhões de euros, só Portugal. O BADEA, na mesa redonda de Marrakech, comprometeu-se e anunciou 100 milhões de dólares durante 5 anos para apoiar projetos de infraestruturas em São Tomé e Príncipe. Com o próprio BADEA, estamos a finalizar uma linha de crédito sobre o Ministro das Finanças para apoiar a questão da importação de bens, que é um dos problemas devido à falta de divisa que tem, de facto, perturbado os preços a nível do mercado interno. Bom, eu não vou falar das escolas, eu não vou falar do nível de vacina, que é um dos melhores da sub-região africana, isso não é mesmo o melhor. Eu não vou falar das melhorias, depois de uma situação de crise, mas das melhorias que nós temos agora a nível do estoque de medicamentos e reagentes. Mas o que eu quero dizer também é que quem é que conheceu São Tomé e Príncipe em que tudo está bem? Ninguém. Ninguém. Mas eu dei alguns exemplos de algumas conquistas. E 2025, com o acordo com a FMI, abre as portas à concretização de apoios por parte de alguns parceiros, apoios que só estavam à espera do programa com a FMI para poderem avançar. Entre eles, a Agência Francesa de Desenvolvimento. Depois da mesa redonda que tivemos em setembro, em Washington,
em que nós apresentamos o plano de descarbonização, que é fundamental para o nosso país, para nós rapidamente fazermos a transição energética, esses apoios, que eu diria pré-mobilizados, estão hoje muito mais à vontade, porque correspondem a uma situação de maior, eu diria, garantia, porque existe o programa com fundo. Então, mesmo aí, o senhor Presidente da República faltou a verdade. Faltou a verdade. Porque o país não está nessa situação em que o governo está com uma assinalável incapacidade em aportar soluções compatíveis com o grau de problema existente. Mais uma prova que essa decisão foi uma decisão política, movida por interesses políticos e pessoais, da agenda pessoal e, mais grave ainda, violando a Constituição. Dito isso, eu quero dizer a todos os nossos compatriotas e a todos aqueles que vivem em São Tomé e Príncipe que o país está calmo e que as pessoas devem ficar calmas. Primeiro, porque, como eu digo, ninguém está ao abrigo de uma crise inventada, não inventada, real e irreal. Ninguém está ao abrigo de uma crise. O que é preciso é poder sair da crise. E o governo que eu tinha até ontem a honra de chefiar e que está ainda em função até que se saia dessa crise, o nosso governo tem um alto sentido de responsabilidade. Nós, durante pouco mais de 2 anos, enfrentamos toda uma série de situações de crise econômica, financeira, divisas, crise política como uma tentativa de golpe de Estado. E nós, com esse sentido de responsabilidade, sempre procuramos pôr acima de tudo São Tomé e Príncipe e o interesse dos santomenses. E quando ouço o Presidente da República dizer que ele representa o povo, sim, mas ele não é o único que representa o povo. Aliás, a fonte de legitimidade do Presidente da República é a mesma fonte de legitimidade do governo através da Assembleia Nacional, que é o sufrágio universal. Essa mesma fonte elegeu o Carlos Villanova, essa mesma fonte elegeu indiretamente Patrício Trovoada através da Assembleia Nacional, dando maioria absoluta ao ADI. Então nós também representamos o povo. E nós, esse governo, para além do ADI, tem o MCI com mais 5 deputados, por isso nós temos uma base de 35 deputados num universo de 55 deputados que nos dão a confiança. Por isso nós também representamos o povo. Mas nós, para além de representar o povo, temos a responsabilidade constitucional de governar o país. E, conhecendo a situação, sim, de dificuldade, sim, de fragilidade, uma situação em que todos os setores vitais, estratégicos, cruciais desse país não estão ainda numa situação de conforto e de sustentabilidade. Eu diria até de estabilidade. Nós temos que ter muita responsabilidade quando somos surpreendidos por essa crise forjada pelo Presidente da República.
temos que ter responsabilidade. Por isso, um apelo à calma. O partido que sustenta o governo está a trabalhar na melhor maneira de nós ultrapassarmos essa crise. Existem várias pistas, vamos estudar todas elas e iremos fazer a opção que, no nosso interesse, melhor serve São Tomé e Príncipe, os santomenses e, evidentemente, também o interesse do ADI. Jamais eu porei em primeiro lugar meu interesse pessoal e as pessoas que têm por mim um apreço particular. O meu problema não são essas pessoas que repetidamente fazem da política santomense uma questão pessoal. Não é esse o meu problema. O meu problema é São Tomé e Príncipe, a juventude de São Tomé e Príncipe, o povo pequeno, aqueles que estão à espera já há um tempo mais do que demorado de mudanças significativas no seu cotidiano. Isso é que é o meu objetivo, isso é que é a minha preocupação e será sempre o foco em todas as decisões que eu serei chamado a tomar ou a participar nelas. Por isso vamos aguardar, agir, consultar, no sentido de se ultrapassar o mais rapidamente possível esta situação. O Presidente da República pede que se mande um outro nome em 72 horas. Mais uma vez, o Presidente da República não escolhe Primeiro-Ministro na nossa Constituição. O Presidente da República tem que nomear um Primeiro-Ministro, tomando em conta os resultados eleitorais, e os resultados eleitorais deram à ADI a maioria absoluta para governar São Tomé e Príncipe, e o ADI indicará a pessoalidade que achar mais apropriada para formar o próximo governo. Mas eu não quero deixar de insistir sobre a violação da Constituição nessa decisão, que, no nosso entender, é perfeitamente ilegal. Porque nós somos um Estado de direito democrático, porque muitos dentre nós lutamos nesse país para a democracia e porque nós temos que respeitar, todos nós, a Constituição e as leis da República. Esta crise é crise, mas é uma crise que podia ser perfeitamente evitada se todos nós tivéssemos uma mesma interpretação daquilo que são as nossas responsabilidades a nível do Estado. Veremos nas próximas horas a evolução, mas eu volto a pedir calma a toda a gente e garantir a toda a gente que o governo, até a entrada de função do novo governo, continuará mobilizado a fazer o seu trabalho na proteção, defesa dos interesses dos cidadãos, na defesa dos bens públicos
e sempre movido pelo alto sentido do interesse nacional. Aos nossos parceiros internacionais, públicos e privados, mais uma vez, e pelas reações que eu já comecei a receber desde ontem, São Tomé e Príncipe parece perder o comboio. Mais uma vez, o país, depois de eleições que correram na normalidade, que deram uma maioria absoluta confortável a um partido, mais uma vez, de uma maneira decepcionante, sem fundamentos sérios, o país é colocado na lista dos países instáveis e, por conseguinte, dos países a risco para o investimento. Mais uma vez, num contexto internacional de tensão, de instabilidade no continente africano e fora do continente africano, num contexto internacional financeiro que vai ser difícil neste ano de 2025, no momento em que existe outras regiões do mundo a solicitar investimento e apoio público ao investimento, São Tomé e Príncipe cai nessa ratoeira preparada por aqueles que só pensam nos seus interesses pessoais e corre o risco de cair na lista, muito embaixo na lista das preocupações e do interesse dos nossos parceiros internacionais, públicos e privados. Eu estou, de certa maneira, triste e frustrado. Mais uma vez vamos perder tempo. Mais uma vez vamos recuar. Mais uma vez vamos ter que recomeçar, sem que haja uma razão séria para tal. Mas, como dizem os franceses, c'est la vie. Eu lamento, porque nessa crise eu, se calhar, tenho também uma cota de responsabilidade. Nem que seja pelo facto de eu ser Patrice Trovoada e de muita gente fazer uma fixação sobre o Patrice Trovoada. Mas eu continuarei sempre empenhado a defender São Tomé e Príncipe, os santomenses, onde eu estiver, a nível de responsabilidade que eu estiver. De momento, não estamos ainda aí. Nós vamos combater essa ilegalidade pelos meios ao nosso dispor e vamos, nos próximos dias, depois de reuniões profundas a nível do partido, anunciar o que vai ser a posição definitiva do ADI. Muito obrigado a todos.